Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. E hoje a gente vai falar sobre brasilidade feminina. E ainda dentro da música, né, gente? Ainda dentro da música, porque a gente é Fã. A gente é fã de artista de quebrada que faz música de todas as artes, mas a gente adora trazer a galera da música pra cá, né, Bia? E a gente faz questão que vocês conheçam, né? Tipo, que vocês se interem. E é por isso que a gente faz esse trampo. E consumam a nossa cultura, consumam os nossos artistas, né? E a gente tá falando de duas mulheres pretas que atuam na periferia, nas periferias, digamos assim, e que adotaram, ou que foram adotadas pelo Capão Redondo. Então a gente vai ser um pouquinho diferente, porque elas não nasceram nesse território, como normalmente os artistas que a gente traz aqui nascem, né? De quem estamos falando, Bia? Dessa Souza e Mari Andrade. Bem-vindas, meninas. Bem-vindas. Muito obrigada por toparem estar aqui com a gente. E a gente sempre começa o podcast fazendo que os artistas se apresentem e contem um pouco de como eles chegam nesse território. Acho que pra vocês essa pergunta vai fazer mais sentido ainda. Então, como é que vocês chegam aqui na Quebrada da Zona Sul? E aí é isso, né? Estendendo pra esse território sul, Grajaú, até, né, aqui Campo Limpo, onde a gente tá. Fala um pouco sobre vocês, assim, como é que vocês chegam aqui. Mari, quer começar? Pode ser. Bom, eu vim de Cubatão, Baixada Santista, família 013, ali do ladinho de Santos. E eu cresci numa família humilde, né, num conjunto habitacional. E eu sempre gostei de música, né? E com o tempo eu fui vendo que eu podia usar a música como profissão. Hoje eu sou educadora musical. E eu vim pra cá, pra São Paulo, pra fazer faculdade de música. Então eu vim aqui estudar e já tinha muita vontade de sair, né, de Cubatão, que é uma cidade pequena. Aí vou me aventurar em São Paulo. E foi assim, aos pouquinhos, né, eu fui conhecendo alguns artistas. Aí um artista me recomendou aqui uma casa no Capão Redondo, que é de baixo custo, né, para jovem periférica. Então eu consegui, tô morando nessa casa atualmente e tô me mostrando na quebrada, né? Você é da quebrada de Cubatão? Sim. Cubatão tem bastante quebrada, né? Tem, muita. Legal. Eu sou dos Predinhos. É um conjunto habitacional que não é tão quebrada, né? Porque ele... Já tá mais pro centro, assim, da cidade? Não é no centro, exatamente no centro. Mas ele é num bairro nobre, mas é um conjunto habitacional, tipo os Predinhos, que a gente chama de PFP, chamava antigamente, Predinhos Favela em Pé. Que legal. Mas ele é uma área de remanejamento. Os meus pais eram de uma área de risco. Eles moravam numa área de risco que era de preservação ambiental, que tinha muita enchente, era próximo da represa. Então, eles foram remanejados para esses predinhos, né? Mas eu também já morei na Vila dos Pescadores, conhecida também como Vila Siri, que é uma comunidade mais humilde, né? Tenho família também na Vila Esperança, que também é uma comunidade super humilde também. Enfim, a favela faz parte da minha história. Tá, né? em você. Tá em mim e vim parar aqui por algum motivo. Né? Por que será, né? Vamos ver? Vamos entender por que ela tá aqui. E a Dessa Souza, que já é uma parceira do Manda Notícias, que já participou de um episódio como trilha sonora, numa série que a gente fez pro Sesc em 2021, que era uma série que a gente falava do cuidado que as mulheres têm com outras mulheres, e a Dessa foi a trilha sonora. Uma das, né, trilhas sonoras que foi incrível, fez toda a diferença pro nosso produto. Se apresenta aí, Dessa. Conta sobre você, como que você chega aqui. Bom, hello, primeiro. Obrigada, axé, peço licença. Bom, eu sou de Carapicuíba. E aí eu comecei a cantar, de fato, assim, em bares. Lá numa cidade vizinha, né, que é Barueri. Eu cresci numa cidade de dormitório, então tudo que a gente fazia era nas cidades fora ali. Então eu estudei em Barueri, fiz meus amigos, amigas em Barueri, comecei a cantar.
num bar com o meu irmão, porque meu irmão estudava música. Né? Então, meu irmão estudava música e aí eu já me meti, a produtora, descolei um jeito dele cantar lá, tocar no bar. E nesse bar eu conheci uma galera, assim, de vários pontos da cidade, de lá e de fora, daqui de São Paulo também. E conheci um artista, através de um artista de lá, eu conheci um artista daqui da Zona Sul, que é o Gunnar Vargas. E aí, na época, isso foi em 2007, o Gunnar... A gente estava há muito tempo cantando em bar, tocando em bar, assim, essa vida de tipo, meu Deus, de novo tocando essas pessoas que nem sabem quem a gente é, que são importantes para a trajetória da gente, né? Mas que já não fazia tanto sentido. A gente queria começar a compor, fazer as nossas coisas. E aí, conheci o Gunnar, e o Gunnar estava com um projeto que ele está com uma edição agora atual que chama Encontro de Compositores. Que legal. E a brincadeira era fazer uma roda mesmo, um encontro de pessoas que tocam, e a partir disso saiu um CD. Então, aí a gente pode até falar, acho que vai falar disso depois, a gente acabou conhecendo a Zona Sul a partir disso. Que legal. Né? Isso em 2007. E aí eu comecei a vir. Aí vinha de Carapicuíba para Cooperifa, me enfiei de cabeça no Sarau do Binho, fiquei durante uns 5 anos aí, até vir morar, assim. Que Isso foi em 2011. Então, quando eu vim morar em 2011, foi uma loucura, porque eu tinha a minha filha estava com 1 ano e meio, me separei do pai dela, e aí eu falei, bom, agora eu vou achar uma casa. Vou achar uma casa para mim e para minha filha. E aí tem um ponto que é importante, porque já morando lá, eu vi, tinha muitos blogs na época, né? E eu lia os blogs, lia os poetas daqui através dos blogs. E eu lembro que eu vi uma chamada, uma das coisas que me toca muito, assim, uma chamada falando que um grupo de teatro tinha ocupado um sacolão abandonado no Santo Antônio. Uhum. E aí eu falei, meu Deus, isso era o Sacolão das Artes. E aí aquilo para mim foi muito louco. E aí em 2011 eu recebi um e-mail. Eu já estava totalmente envolvida, já vinha em reuniões na União Popular de Mulheres, só que morando lá. Tipo, militando aqui, morando lá. Uhum. E aí eu recebi um e-mail que era um convite para uma escola de teatro que ia acontecer aqui no Campo Limpo, na Zona Sul. E essa escola é o trabalho que deu origem ao CITA, que é o espaço que... Aí depois a gente vai falar sobre isso também. Então, eu fiquei 3 meses vindo, morando lá, deixando minha filha o dia inteiro dentro de casa para estudar teatro de manhã, e daqui a pouco eu já estava sendo assistente de produção no grupo. Então, tipo, falei, bom, acho que agora eu vou achar uma casa. E eu me mudei para o Taboão da Serra. E aí as dificuldades, né, de uma mãe preta solo que chega num território cheia de energia, querendo produzir, fazendo coisas. Mana, nossa, eu não consigo nem pensar, porque eu vivo um pouco disso e já tenho vários privilégios, e imagino há 10 anos atrás, né, 12 anos atrás. Loucura. Pesado. E a Adessa é uma referência, Mari, assim, para você que não sabe, de produção mesmo, né, como ela tá falando, tá conectada com vários grupos, né, de arte, artísticos que a gente tem importantes aqui na Zona Sul. Então ela vai também te abrir uns caminhos aí. Aí eu queria adentrar essa pergunta, né, de se vocês notaram, já que vocês vieram de outra quebrada, notaram a diferença da quebrada de vocês pra cá, e se vocês de cara assim conseguiram se conectar com esse território. Entende? De cara, ou foi com o tempo, foram criando ali uma rede de apoio? Se existe uma rede de apoio, como é que é pra vocês? Bom, eu tô num grande aprendizado, assim, de morar aqui no Capão, que é sobre viver em comunidade, né? Atualmente eu tô morando sozinha, então eu moro sozinha, mas tem mais casas no mesmo quintal. E a gente tem que aprender a lidar com as pessoas, né? Então, essa coisa de aprender a conviver com os vizinhos, sabe? Que no começo foi meio difícil, assim, não só os vizinhos desse mesmo quintal, mas, tipo, da rua, que às vezes as pessoas, tipo, pô, essa menina não conheço, né? Nunca nem vi. Encara de uma forma diferente.
agora hoje eu já tô mais light, sabe? Já dou bom dia pra todo mundo, passo, converso com o pessoal lá do sacolão também. Então eu já tô criando essa intimidade, né? Mas eu acho que tem uma coisa que é própria de pessoas que cresceram em ambientes mais vulneráveis, de ter esse negócio fechado, né? Porque tudo a gente pensa que vai atacar. Então a gente tem essa autodefesa. Eu percebi isso nas pessoas e em mim também. Eu tô me descobrindo muito aqui. Tô sendo um puta autoconhecimento, assim. E você não chegou diretamente no Capão, né? Você tava em outra quebrada aqui na Sul. Isso. Eu comecei, tipo... É porque teve 3 anos quase, né? 2 anos e meio de faculdade na versão remota, né? Online. Senão eu poderia estar aqui há muito mais tempo. Mas as coisas acontecem, né? Sim. Por algum motivo. E quando eu achei um lugar para morar, eu fui primeiro lá para Vila Mariana, numa república. Então eu já peguei aquele negócio de comunidade também, né? De morar junto com um monte de gente. E na primeira semana que eu me mudei para essa república, eu fui convidada para o Já Podcast, lá do Grajaú. Então lá foi meio que o início da Zona Sul, né? O gostinho da Zona Sul. Foi o gostinho da Zona Sul. E foi me guiando até o Capão, porque eu não estava feliz na república onde eu estava, apesar de ser próximo do centro, né? Todas aquelas coisas. Não adianta ser próximo do centro, ser um bairro legal, se eu não tenho o mínimo, né? Que é, tipo, pessoas que eu confio, conexão. E foi a partir de uma conexão, né, com uma professora da escola onde eu trabalho, que me recomendou para o Já Podcast. Aí o Já Podcast também me levou a um artista de metrô, que eu também canto no metrô, aprendi a fazer grana no metrô. E esse artista me recomendou o Capão, né? Então foi tudo me guiando até aqui. O Já Podcast também é super legal, eles fazem também esse trabalho na comunidade de convidar os artistas, eu me sinto grata por ter começado com eles, né? Fiz também uma gravação por lá, um take que foi muito bom, tipo a minha música que eu toquei, né, com eles fizeram esse lance também da captação de áudio, de vídeo. Que legal. Que bom, né? Que tem mais coletivos fazendo isso. É muito importante. É muito, muito, muito super legal. Vamos acompanhar aí o Já Podcast. É legal conhecer também. Sim. Super. E você, Dessa? Lá da quebrada de Carapicuíba aqui pro Capão. Quais as diferenças? Campo Limpo, né? Você tá mais pro Campo Limpo. Sim, eu tô no Campo Limpo. Eu tô no Jardim Elga, né? Então eu já tô comecinho ali. Faz assim, dependendo do caminho, você já é Capão. Bom, primeiro que eu não sabia nem que eu era uma pessoa periférica. Antes de chegar aqui. Nossa. Porque é muito louco. Porque esse termo, ele veio muito a partir dessa relação com o encontro de compositores, assim. Eu cresci na Quebrada, mesmo, assim. Um bairro... A Carapicuíba é uma cidade toda... Eu falo que ela é toda a periferia, né? Então, na periferia da periferia, já na divisa. Ou seja, divisa, lugar que ninguém olha, assim. Então, um bairro bem, bem precário mesmo. Mas eu não sabia que eu era periférica. Então, eu ouvi esse termo aqui. E aí foi até engraçado, porque eu lembro que o pessoal falava, não, aí você vai, não sei o quê, aí você desce no metrô, Giovanni Gronchi, nananana. Quando eu desci, aí eu olhei em volta, assim, vi metrô, né, a João Dias ali, carro pra tudo que é lado. Eu falei assim, isso aqui não é periferia. Né? Eu não vi periferia. E aí, quando eu comecei a subir o Monte Azul, aí eu falei, tá, agora eu entendi. Sim. Né? Mas é isso, assim, primeiro que eu nem... Então, acho que tem essa diferença, porque é a capital, Sim. pra mim, porque eu estava perto do trem, Carapicuíba, né? E isso me faz ser muito do mundo, assim. Eu nunca fui provinciana. Tipo, sempre fui uma pessoa que, mano, eu ando 15 minutos até o trem. E aí, tipo, tô no mundo, assim, tô em qualquer lugar. Então, não existia longe, né? Você vai onde você consegue ir nas baldeações ali.
Mas isso de ser capital, para mim, é bem maluco. Assim, eu acho São Paulo uma cidade muito dura. Tanto é que, quando eu mudei primeiro para o Taboão da Serra, né? Eu fiquei na divisa. Então, eu desci, atravessava o rio, já estou no Campo Limpo. Né? E eu sou essa pessoa da divisa, muito assim. Gosto da divisa. E acho que tem uma diferença que é essa coisa do não olhar no olho, assim, de, tipo, das pessoas, tipo, tropeçarem em você na rua, literalmente, que acho que Carapicuíba e Taboão é um pouco mais afetivo, assim, né? Eu falo da cidade, do bairro, da rua mesmo. E tem esse lugar de que Campo Limpo tem muita árvore. Eu cheguei aqui, hoje mesmo aqui, esse lugar, eu falei, meu Deus, olha esse parque que tem aqui. Sim. Tem muita árvore. Então ainda é um lugar que claro, né? Você vai mais para fora do centrinho do Campo Limpo e do Capão, você é quebrada, não tem nem árvore na calçada, assim. Mas eu acho que esse lugar de ter praça, de ter... Eu acho muito... são as diferenças que eu senti, assim. A dureza, mas ao mesmo tempo a presença da natureza, de alguma forma. Tem o lance da estrutura, mas tem o lance das pessoas também serem diferentes, né? Sim. Porque eu acho que é isso. A gente criou uma casca, né? Uma Tipo, cascona. quem tá chegando aí, quem é, Sim. como é que a gente... Interessante você falar que você se entendeu periférica, porque nas suas letras, né? E aí já vamos falar um pouco sobre a música, né? A musicalidade de cada uma de vocês. As músicas que eu mais gosto, assim, elas falam muito da mulher periférica, né? Da vivência da mulher periférica, do amor da mulher periférica. E aí queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre o trabalho de vocês e como essa conexão com os territórios periféricos por onde vocês circularam constroem vocês enquanto artistas, assim, né? O que isso contribui para vocês enquanto artistas. E é importante também fazer um recorte, né? Porque vocês estão falando das dificuldades, né? De se conectar mesmo com as pessoas dentro desse território. E acredito também que seja parte, né, da culpa seja por ser mulher. Que talvez um homem vindo sozinho não teria tanta dificuldade, sabe? De acolhimento e tudo mais. Então, façam essa conexão se der. Bom, esse lance de se reconhecer como mulher e como mulher preta foi algo muito difícil para mim no começo, principalmente na minha pré-adolescência, porque eu me reconheci também como uma garota bissexual e eu sempre estive no meio dos meninos, né? Então, eu sou da molecada, eu sou da rua. E eu ando de skate, jogava bola... então, nunca foi difícil para mim estar no meio dos meninos. Eu meio que me reconheci ali, sabe? Agora, quando eu fui começando assim, tem uma música minha que eu falo sobre isso, que é Olhos de Menina. Quando eu fui começando a me entender como mulher, né? Nessa parte da adolescência, os meninos já ficaram diferentes. Né? Aquele negócio do desejo, de já, tipo... sair desse lance de amizade e querer outras coisas, vir com segundas intenções. E então isso tirou, assim, a minha inocência, sabe? E hoje eu vejo que assim, a gente não consegue andar na rua. Eu sou bem, tipo, largadona, sabe? Mas eu sei que não é tão fácil assim para todas as mulheres, né? Esse fato de andar na rua... e ser desejada por quem tá passando, e buzina, e cantada, e a gente tem que ficar só aguentando essas coisas, né? Então, é uma força interna que a gente tem que buscar para conseguir conviver com as pessoas, né? Ainda é difícil se relacionar para mim, por conta disso, de não saber o que a pessoa realmente quer, né? Sempre tem algo por trás. Então, é muito importante a gente falar isso na nossa música, contar isso na nossa história, porque tem muitas mulheres que não conseguem expressar, né? Não conseguem colocar para fora isso que a gente tá passando. Sim, sim. Qual que é a sua idade, Mari? 24. Ai, novinha. Nossa, nova. Bem novinha. Adoro. É legal que rola essa identificação, né, Mari? Você falou que as pessoas têm que achar isso e
A música é isso, né? A gente precisa se identificar e alguém tem que traduzir esse sentimento. É, porque às vezes é isso, é difícil, né? Traduzir os sentimentos. E acho que a música tem esse papel que é fundamental, né? Assim como a poesia também, né? De traduzir. A gente falou disso, né? Num podcast, num episódio. De traduzir esses sentimentos, né? E aí você, Dessa, uma mulher preta, periférica, cantora, produtora, que tá em vários rolês. Mãe. E aí a gente, né, queria falar aqui que a gente tá numa bolha, né, de um sistema aí de projetos, né, no terceiro setor que a gente fala, e que a gente também convive com muito machismo, que a gente também convive com muitos tipos de preconceitos. E como é que é isso, né? O quanto isso te alimenta também enquanto artista. Sim. Eu acho que tem essa coisa do... Que acho que é... Estava pensando um pouco na pergunta inicial, que tem a ver com como esse ambiente e esse ser quem eu sou faz, né? Vira a música. Eu tenho pensado muito, eu descobri nos últimos... Olhei e comecei a olhar para isso, no simples fato da gente começar a contar a nossa história do nosso jeito. Assim, né? Porque é isso, você vai ler, vai saber um monte de coisa por aí sobre o que é ser mulher preta e mãe. Mas é uma mulher preta e mãe que está escrevendo? É ela mesmo que está dizendo? Né? Então, eu acho que é muito isso, assim. E para mim tudo é muito intuitivo. E eu sou muito sensível também. Então, por exemplo, tudo muito costurado, assim. Então, por exemplo, Menina Kimbala, que foi a trilha do podcast, é uma letra, ela era uma poesia que foi feita a punho, assim, na pressa, porque para o primeiro livro do Sarau do Binho. E aí a Suzy, né, ficava assim no meu... Você não vai mandar o texto? Você não vai mandar o texto? Você não vai mandar o texto? Eu falei assim, mano, eu não sei se eu consigo mandar o texto, sabe? E aí foi bem o momento que tava rolando uns toques de recolher pesados, assim. E a gente nunca sabe se é toque de recolher de verdade, se é fake news. Mas, enfim, sei lá. Na época eu cantava com a banda Preto Soul. E a gente foi fazer um show na Augusta. E a Augusta não tinha gente na rua. Nossa. Porque tava 2015, essa pegada... será? 2012. E aí, então, eu escrevi sobre isso. Eu falei sobre... Eu não sei o que é perder um filho. Eu não sei, não sabia. Agora eu tô começando a saber, porque a minha filha tem 13. Então, eu tô começando a saber o que é ela tá fora sem mim, sabe? Mas, então... E aí eu comecei a falar sobre isso, assim, sobre o que pode ser, né? O que se passa na cabeça de uma mãe que tá lá esperando e não sabe se o filho volta. Né? Porque a bala perdida, ela tá aí, encontrando os nossos meninos toda hora, né? Então, enfim, e aí tem essa coisa do machismo na produção, de um modo geral. Ela é bem presente. Eu acabo falando sobre isso também, assim, porque é isso. O seu corpo, é isso que a Mari falou. O seu corpo, ele tá sempre à prova. Se você é mulher e tá no palco, nossa, aí você é objetão, assim, né? Pode fazer o que quiser, pode pensar o que quiser. Então, isso é bem maluco, assim. Bem maluco. Verdade. E quando você é fora do padrão também. Porque aí você é julgada, né? Ah, mas ela era tão magra, por que ela engordou? O que aconteceu? Essa mulher é foda, né? Cara. Sim. Sempre. Em qualquer situação. E aí, se você tá numa idade, você também... nossa, ela tá acabada, né? Ou não. Nossa, que velha... assim, São todo o tempo, né? Questões muito enraizadas que tocam diretamente na nossa autoestima, né? Também. Seja ela física ou intelectual, enfim. Mas muito mais que isso. Pra produção também. E é nesse ponto que eu admiro muito vocês, né? Vocês são mulheres muito potentes e são compositoras também, né? Sim. E eu queria falar dessas inspirações. Vocês compõem desde quando? Tem quanto tempo?
E de onde vocês tiram essa inspiração? Porque a música de vocês é muito leve, muito fluida. A Dessa comentou que ela compõe outros tipos de música também, além Outros estilos, É, né? outros estilos. E queria saber de onde veio essa inspiração, se é... Todo momento é leve, assim, pelo menos o que vocês transparecem é leveza. Mas se é isso mesmo. Bom, eu me lembro de compor desde quando eu comecei a falar, assim. Eu brincava de fazer música, Que né? legal. Então, mas a composição oficial, assim, que eu conto é a partir dos 13 anos. E foi uma forma que eu encontrei de me expressar, porque eu sempre fui muito tímida. Então, eu colocava na música o que eu estava sentindo, o que eu precisava falar, uma situação que eu não entendia, né? Comecei com uma paixãozinha de escola, assim, que... Enfim, eu hoje, olhando, hoje em dia, tipo, nada a ver, Mariana. Sempre assim, né? É. Sempre uma, né? Ai, me magoou, vou escrever. Pois é. E também, o que me incentivou, né, a essa prática foi muito teatro. Porque essa timidez que eu tinha, né, essa criança contida, até pelos traumas de infância, o teatro, tipo, deu um boom que me libertou, assim, e foi a partir do teatro que eu comecei mesmo a minha carreira de cantora, praticamente. Que aí eu entrei na aula de música, eu comecei a compor mais a fundo, mas eu faço de tudo. Eu já participei até mesmo de um grupo de rap, lá na Quebrada de Cubatão, que é a Monarcos Mob. Tá seguindo a Monarcos hoje. Infelizmente, eu não pude continuar com eles por conta dos horários, né? Agora eu tô mais pra cá. Mas foi um início muito legal também, né? Eu participava de batalhas de rima também lá em Cubatão, não exatamente ali rimando, mas tipo ali em volta, incentivando meus amigos. Então eu componho de tudo. Eu gosto muito de rock também, né? Uma das vertentes da minha música tem um pouco de indie rock, um pouco do folk. Então eu gosto de compor. Que legal. Eu crio músicas também, assim, quando pedem, quando... encomendas, né? Tipo, como você fez pra um podcast, pra um sarau, né? Não, na verdade já existia, né? Já existia. Foi. Você foi foi uma poesia que virou música, né? Isso, eu transformei ela em música. Eu desdobrei ela. Legal. Digamos. E a poesia veio antes da música, Dessa, pra você? A poesia eu não sei, mas a escrita, sim. Eu sempre escrevi muito. E acho que agora até ouvindo você falar, porque eu também fui uma criança que falava muito pouco, assim, falava quase nada. Então eu escrevia demais, assim, desde os 11, acho, sei lá. Tava sempre escrevendo, muitos cadernos, escrita. Às vezes era poesia, às vezes não. Às vezes era escrevivência mesmo, que agora eu aprendi com a Conceição Evaristo, que chama escrevivência, que eu acho que chama, né? Que ela dá esse nome, escrevivência. Então a escrita, de certa forma, sim. E aí a coisa das composições, né? Acho que é isso também. Tem muito... Eu acho que os momentos, eles vão falando muito, assim. Eu tô o tempo todo com música na cabeça. O tempo inteiro eu tô com música na cabeça. E aí eu tenho uma questão que eu não escrevo. Não escrevo partitura, eu não sei, assim. E eu sou muito oral, para mim é oralidade. Eu ouço e faço, né? No caso da música mesmo, assim, da musicalidade, da melodia e tudo mais. Mas eu tenho uma percepção muito, muito maluca. E às vezes eu tô, sei lá, no banho, aí vem uma melodia na minha cabeça, eu tenho que correr e gravar, porque senão ela vai embora. E aí é assim que as minhas músicas, elas nascem assim. Tem uma composição que eu acho que é de 2007, que eu acho que é a minha primeira mesmo. E é um samba, ele não tá gravado ainda. E é um samba que eu fiz pro meu irmão, assim, a história do meu irmão também de como músico, né? Eu vou contando, é bem engraçado, assim, é bem divertido. E essa música tava por exemplo, num caderno, lá, que veio essa história da pandemia, e aí ele transformou um porãozinho da casa do meu avô em espaço de trabalho para poder fazer as coisas, né, de casa. E aí ele falou, achei um caderno seu aqui.
E aí ele me entregou, comecei a folhear, não tinha nada que fizesse sentido, fora, sabe, contas da época, cálculo, não sei o quê. Mas estava lá a letra da música. E, fazia, sei lá, quanto tempo. 2007, ele estava no porão, ou seja... E eu li, e eu lembrei a melodia todinha. Nossa, que incrível. Então, aí já falei para um amigo meu, faz um arranjo, porque a música é pro meu irmão, então ele não pode fazer o arranjo, porque é um presente para ele. Né? E eu canto ela no show. Ah, assim. que demais. Eu ia perguntar isso, minha curiosidade, né? Como é que vocês compõem, mas e aí o arranjo? Como é que acontece isso, né? Tem as parcerias, como é que vira a música, de fato? É bom ter um instrumento. Eu por exemplo, toco violão, sim. E eu também... Eu lembro que essa minha primeira música, lá com 13 anos, eu compus no teclado. Que foi o meu primeiro instrumento antes do violão. Eu aprendi a tocar teclado vendo o meu pai. Você é parte auditiva, né? Eu sou mais visual. Eu olhava o meu pai tocando sanfona no tecladinho assim e eu começava a imitar no teclado de verdade. Que eu tenho músicos na família, né? Meu pai, por exemplo. É verdade, a gente sempre pergunta sobre o apoio familiar, sim. Sim. Rolou esse apoio para vocês duas? As inspirações, né? Sim, Dentro teve esse apoio, assim, Seu da pai, convivência, então. né? Ah, sim. Sim, meu pai e meu avô também, que passou pro meu pai. Que legal. Massa. Família de artistas. Aí, voltando lá, aquela parte do arranjo, né? Eu costumo compor o violão e, na hora de produzir, eu vou criando junto com o produtor, né? Colocando mais elementos, vendo o que funciona, outros instrumentos. Mas a característica das minhas músicas tem sempre um violão. Legal. Que massa. Massa. Essa coisa do apoio, a minha principal referência, assim, para ser quem eu sou, é meu pai e meu tio, né? Irmãos. E eu cresci numa casa cheia de vinil. Muitos vinis, assim. Então, tipo, eu folheava capa de vinil enquanto ouvia o vinil. Isso pra mim é primordial. O Spotify não tem essa função. O Spotify e o YouTube não dão conta disso, porque eu acho mágico. Então, pra mim é bem importante. Tem certos rituais que o digital nunca vai conseguir, né? Não. Trazer. É uma paixão, assim. E não dá pra ter vinil, né? Infelizmente, porque tem que ter uma casa pra guardar o acervo. E aí, então, eu não tenho... Eles não são músicos, mas a minha casa sempre teve muita música tocando, assim. Meu pai ouve música clássica. Botava a TV na TV Cultura e ficava vendo orquestra tocar, sabe? Legal, tipo, eu lembro disso. Carmina Burana, as óperas. Então, a gente sempre teve muita referência. E eu tenho um avô que é músico. O pai da minha mãe, meu avô preto. Ele tocava... Eu tenho memórias de quintal de terra, viola, fogueira e cachimbo, assim. Nossa. Que era meu avô e meus tios-avós. Então... Mas isso de apoio, a gente rolou muito, assim. No nosso núcleo duro ali, né? Meu pai e minha mãe, ela falou assim, se vocês querem, então felizes, ok. E o meu pai, ele vai junto. Meu pai vem ver nossos shows, ele tá sempre com a gente, assim. É fundamental. Acho bem importante. Acho que essa coisa mesmo. Vamos ser felizes? Vamos. Então é isso que vocês querem? Bora. E aí, como vira música, né? É isso. Eu crio a letra. Geralmente, quando eu crio, eu já crio letra e melodia junto. Então, eu crio, gravo. E aí, vou trocando ideia com os meus parceiros. Então, tem coisa que é meu irmão que arranja. Tem coisa que é o pai da minha filha. Na pandemia... eu fiz um disco de pandemia mesmo, porque muita coisa foi feita à distância. Então eu mandava o áudio da letra cantada e cada faixa, o álbum chama Camadas, então cada faixa tem uma produção diferente, uma pessoa diferente que produziu, porque são pessoas que têm a ver com a minha trajetória e que me ajudam a contar essa minha história através das camadas que são deles também. Né, de outras pessoas botando a mão. Então, ele é tudo muito coletivo, assim. É o nome da Dessa, mas é totalmente coletivo. E aí, é louco, porque tem como eu não...
Que nem tem coisas que estão escritas, que tá partiturada, e aí eu posso falar pro cara, ó, esse aqui é o arranjo. Tem coisas que a pessoa acaba colocando muito dela também. E aí fica incrível, mas às vezes eu falo, olha, não era isso, mas tá ótimo, porque eu não me importo de ter 5 versões da mesma música. Então essa coisa da parceria, ela é fundamental. E eu toco pandeiro, né? É a única coisa que eu consigo fazer na minha vida. Mas... Eu ia perguntar sobre isso, né? Porque a gente já aprendeu aqui, né, Bia, que os artistas são múltiplos. Eles circulam por vários lugares. E aí a Mari falou do teatro. A Dessa tem esse lance também do teatro. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, como é ser essa artista múltipla. E principalmente pra você, Dessa, queria que você contasse por onde você já passou, porque você citou várias coisas. Acho que é legal a gente falar aqui desses. Tudo começou pela música pra mim. Né? Eu falei, só quero cantar. E aí eu fui estudar teatro. A minha ilusão era só estudar teatro para ficar mais linda no palco, só. Para ficar mais desenvolta, para cantar melhor, para ter presença. Ah, tipo um estudo. Você vai estudar para você ter uma apresentação mais legal. Era só isso. Mas aí eu fui parar num lugar que era uma ocupação cultural. E eu sou ariana. E a ariana chega nos lugares fazendo o quê? Fazendo o que precisa, né? Então, mas eu também tinha esse desejo de aprender produção executiva, porque eu queria viver de arte. Né? E como eu morava em Carapicuíba, fiz tudo em Barueri, e lá não tinha política pública, e eu sabia que aqui tinha política pública, e especialmente tinha um olhar se iniciando para a periferia, e eu falei, eu vou nesse cerne, eu vou descobrir como eu vivo disso. Né? Então, eu fiquei nos últimos 11 anos. A produção é o que me mantém, né? Que me manteve, porque eu mesma escrevo os meus projetos para poder estar no palco. Interessante. E você se produz, né? Eu me produzo. Sim, produzo o meu grupo de teatro. E aí, a partir do CITA, então, eu passo a integrar o grupo que deu início ao espaço. Só que aí eu fiquei 5 anos cantando com a banda Preto Soul, cantando meus trabalhos com meu irmão, com meus parceiros. Só fazer um corte aqui. Então, o CITA é um espaço de centro de integração... De todas as artes. De todas as artes, que fica na Praça do Campo Limpo. É um espaço incrível que todo mundo que mora na Zona Sul tem que conhecer. Você falou da banda Preto Soul, que é... Jardim Ibirapuera? Não. Taboão da Serra. Taboão da Serra. Que também é uma banda que existe há muitos anos aqui, que tem uma história de território muito legal, que a Dessa também passou. Vou contando esses pra gente dar essa referência aí. Sim. Então, a Preto Soul é uma banda lendária, né? Lendária, importantíssima. Sarau do Binho, que é o meu lugar, que é o lugar que me acolheu. Quando eu vim pra cá, eu tinha o Sarau do Binho, a Preto Soul e a Trupe Artimanha, que era o grupo que tinha dado início ao CITA ali. Então, era a minha tríade de acolhimento, até que a gente falou de acolhimento, né? Esse era o meu acolhimento, que é muita coisa. Sim, coisa muita pra coisa. Caramba. São só as referências, né? Só os top. Minha mãe falava que eu nasci com a bunda virada pra lua, e é verdade, não é mentira, não. Só gente incrível, assim. Você aprendeu com os melhores. Sim, exato. Junto deles, né? Olhando no olho. E aí, então, hoje eu integro o Bando Trapos, que é um grupo que é uma dissidência do grupo que deu a entrada no CITA, que começou as atividades no CITA. Já integrei coletiva de mulheres, e aí isso para mim foi muito importante. A gente teve uma coletiva chamada Coletiva Camomila, que nasceu dentro de uma oficina de produção que eu dava. Que legal. Né? Porque eu me vi arte educadora primeiro para ensinar produção. Eu entendi que a produção cultural era uma coisa muito importante e que pouca gente estava acessando. Total. Pouca gente estava entendendo como lidar com as burocracias. E aí eu falei, eu vou ensinar esse negócio aqui. E é muito real, porque é engraçado, porque agora eu vejo produtores. Tipo, agora, é isso, é uma coisinha que alguém plantou lá e aí agora tá dando fruto. Agora a gente vê as produtoras fazendo... Mas era isso, você faz tudo. Você cria, você vai lá, você entra em contato com o espaço...
Isso é muito importante mesmo. A produção Sim. é essencial. Você citou das políticas públicas, né? Você falou que veio pra cá por conta das políticas públicas. Sim. E muita gente fala disso, falando de São Paulo. Né? Muita gente vem pra São Paulo por conta dessas políticas públicas culturais também. Sim. E é massa, queria citar... né? A gente sempre fala assim sobre São Paulo, mas queria fazer esse elogio. Sim, legal. sim. E eu acho que tem uma importância da classe também, das classes. Porque a política pública, ela não existe só porque alguém está lá na gestão e fala, vamos precisar. Ela existe porque tem uma demanda e existe porque a gente precisa estar organizado. E essa demanda que, né, são as pessoas que precisam, essa demanda se movimenta para que chegue até pessoas que têm o poder para aplicar essas políticas. E as políticas uma de luta cultura... nossa. E exatamente, as políticas de cultura principalmente são lutas, resistência das periferias, né? O fomento à cultura a cultura da periferia, que é a lei que a gente está acessando com o Manda Cultura, com o Manda Notícias, que viabiliza o podcast. É uma luta que surgiu do movimento de luta mesmo, de resistência da classe artística. Então é essencial essa articulação, né? Você estava lá. Eu estava lá com a barriga desse tamanho do meu segundo filho, na reunião com o prefeito. Eu falei, você vai ou não vai nesse negócio? isso aí. Dia 29 de dezembro de 2015. Nossa. Gente, 29 de dezembro. Já tinha gente na praia. Mas a gente falou, vamos na reunião. É o dia que ele tem, a gente vai. E a gente conseguiu assinar a lei. Importantíssimo, essencial. Sim, então é isso. A coisa vai cortando, vai se entrecortando, né? Não dá para você só existir em cena se você não tem um respaldo no entorno. E aí eu tenho um sonho antigo, que é a dança, e eu tenho investido nele nos últimos 4 anos. De 2018 para cá, eu tenho estudado dança, e hoje um dos trabalhos que eu estou desenvolvendo é com um grupo de dança. Que legal. Que é a Peppa Lantos Núcleo. Então, eu tô lá como musicista, mas eu vou dançar também, gente. Então é isso. Queremos você dançando. Tamo aí. Então é isso, minha vidinha. Bando Trapos, eu mesma. A Pinrolê Invenções, que eu tô deixando de lado, tô deixando com as meninas, né? E a Pin é a que produz eventos, assim, né? Não é uma produtora de eventos só. É uma produtora muito focada em artistas periféricos. Né? Então, porque é a minha trajetória, né? Então, então isso que eu ia perguntar, porque a produção ela também tem essas variações. Então, você produz um artista, aí você tá lá com ele, vendendo o show dele, né? Você tem a produção de eventos, então, e eu te vi em vários lugares, é por isso que eu queria entender. É isso. O nosso foco é o artista periférico. Tá. Né? Agora a gente não está trabalhando só com periféricos, a coisa abriu bastante, assim, a gente tem muita indicação, a gente trabalha muito por indicação. Né? A galera vai se descobrindo. Nosso foco é mulher, então são 4 produtoras. E a brincadeira é fortalecer a mulher nos espaços do audiovisual, da música, da técnica. Não trabalhamos só com mulheres, mas o nosso foco é mulher e criança, né? Porque se tem mulher, muitas vezes tem uma pessoinha do lado e não quase sempre, mas muitas vezes num lugar solo, de solitude ali, né? De maternidade solo. Então, é esse rolê, assim. Mas a gente faz festivais, faz eventos, mas o nosso foco é o artista. E Mari, queria perguntar também, para você falar um pouquinho dessas suas outras vivências artísticas, né? Se você tem uma favorita. E fala um pouquinho. E também de educação, né? Você é professora, é isso? Sim. Conta aí mais sobre você. Bom, então vamos lá. O teatro foi quem abriu as portas para mim. Eu comecei na oficina de iniciação teatral, que é lá de Cubatão, né? Oficinas gratuitas pela prefeitura. E a partir do teatro, depois eu comecei a aula de música na Quebrada, que era também... Estavam oferecendo aula de violão, né? Eu queria muito aprender a tocar violão. E aí já vai mesclar junto com a educação, porque foi nesse projeto, o projeto Tocando em Frente, que eu aprendi a tocar violão, comecei a desenvolver no canto, aí estavam precisando de professores, né? Porque teve uma falta de verba lá. E eu, fui começando a aprender a dar aula, assistindo o professor. Aí, depois de um tempo, eu estava já dando aula de musicalização para os pequenos e para os alunos iniciantes, né?
Então, aí que começou a minha história na educação e eu fui, depois da aula particular, fui dar aula em outra escola, né, por um programa da prefeitura também. E, deixa eu ver, de partes artísticas, eu também danço. A dança é uma coisa mais recente, porque... Aí, ó, gente. Se junta pra dançar aí, gente. A dança tá sendo uma descoberta pra mim, corporal, física e espiritual, assim. Porque eu adoro me Ai, expressar. preciso disso aí, eu tô achando. Tô achando que eu preciso disso aí. Precisa. E eu me descobri numa dança de origem africana, que é a dança Zulu. Eu fiz uma apresentação no ano passado, junto com a Duduzo. A Duduzo, ela veio para cá, para São Paulo, né, para se mostrar como dançarina, apresentar a dança Zulu, fazer oficinas. E eu acabei fazendo Ela é parte africana? do grupo. Sim. Que lindo. Desculpa, mas eu não consigo lembrar agora o lugar de origem exato. Mas ela trouxe esse conhecimento pra gente. E foi muito legal, porque é uma dança de guerreiras, assim, de Ai, que mulheres demais. fortes, que mexe muito com as pernas. Então eu comecei a me sentir mais empoderada, assim, Ai, que sabe? massa. E eu tô ainda nesse grupo, né? Fora a dança contemporânea, que eu acho que é mais também a minha área, porque eu faço danças mais livres, soltas, né? Sem muito... Porque eu não tenho conhecimento técnico de dança, né? Então eu vou pela espontaneidade, só me deixando levar, deixando fluir. Que delícia. Massa. Maravilhoso. Gente, vamos fazer aqui uma pergunta, né, que a gente sempre faz. É se vocês vivem de arte hoje em dia. Se vocês, né, trabalham com isso e conseguem se sustentar quase que 100% da arte. Uhum. Então, eu dou aula de música para me sustentar atualmente. Dou aula numa escola de música. E já fiz estágio, né? Tipo, enfim, só dando aula mesmo por enquanto. Mas também é porque a demanda, né, como artista, é muito menor do que a demanda como professor. Infelizmente, é a realidade da artista brasileira. Mas que bom que você consegue trabalhar Exatamente. né, com música, que é a sua praia. Isso já é fantástico, né? Sim, Legal. isso também não é um problema. Eu também adoro trabalhar com crianças, né? Dou aula de Sim. musicalização, de canto, ver outros massa. artistas se desenvolvendo, ver os jovens, às vezes pessoas mais jovens que eu, que estão ali com aquela vontade, aquele mesmo sonho, e ver a pessoa conquistando aquilo também é muito Dá um gratificante. brilho no olho, né? Sim. Que massa. E você, Dessa? Lindo. Eu vivo de arte. Ai, que delícia, né? Qual é a sensação dessa? Teve algum momento da sua vida que você não viveu de arte, assim? Nesse processo de mudança pra cá, eu sou uma pessoa que cresceu na marcenaria, né? Então, a minha formação é na área de construção civil. E eu trabalhei muitos anos com marcenaria. E aí, em 2008, eu caí fora, assim, e comecei a trabalhar por conta em casa. Mas trabalhando já fazia desenho de móveis, desenho de interiores, né? Que também é arte, né? Que também é arte. Que também é arte. Marcenaria também é arte. Enfim. Exatamente. Então, durante um tempo eu fiquei dividindo. Eu fazia alguns projetos da minha casa e cantava no bar à noite. Aí depois eu vim pra cá, nessa mudança pra cá, eu fui fazendo mesmo a transição, assim, eu ganhava bem pouquinho como assistente de produção na época, mas metade era como assistente de produção, né, já no teatro, e a outra metade como com marcenaria. Mas eu vivo... foi esse momento, acho que foi uns 6 meses ali, porque eu também já não queria mais fazer aquilo. Legal. E aí fiquei muito focada na produção para aprender. Então eu vivo de arte, nem sempre da minha arte, né? Teve momentos que eu, sei lá, o mês fechava com um cachê da banda, um cachê do teatro e um pouco de produção. Então a conta sempre fecha. Esse ano eu estou exclusivamente em cena. Eu estou vivendo da cena. E isso pra mim tá sendo tipo, uau, assim, tipo, fechando o ciclo de 42 anos, vivendo só da cena. Então Que isso pra legal. mim tá sendo bem importante, assim, Muito o bom. processo. E já vamos engatar na Incrível. pergunta onde as pessoas te veem, né, no palco. Que
palco é esse? Onde a gente pode te encontrar? Ó, hoje eu tô... A partir de julho, eu estreio um espetáculo com o Bando Trapos, que é o coletivo que eu integro. E a gente vai circular aqui no território. Sempre vai ter uma apresentação na nossa sede, que é o Espaço Cultural Cita. E no mesmo mês, uma apresentação num parceiro. Então, vai ter Brava Companhia, vai ter alguns lugares aqui do território Capão que eu não Nu, hein, lembro gente? agora. Podia fazer lá no Nu. Pode ser. No Eu não sei Capão. como que tá lá a relação da... E é um espetáculo que vai ser para espaço alternativo. Então, super rola. Eu conheço lá o espaço. Muito bom. E aí, a gente vai circular a cidade com ele. Que legal. A partir de julho. E aí, com a Peppa Lantos Núcleo, eu estreio em setembro também. E agora, o meu show, eu tô na caça, a gente tá produzindo, né? Estou em busca de uns espaços. Talvez eu procure uns bares para tocar por aí também, porque eu quero voltar um pouco para esse lugar. Mas tem que ser bar que toca música autoral, né? Não pode ser qualquer bar. Mas estamos aí. Que legal. Nos corres. Muito bom. E você, Mari? Onde é que a gente te encontra? Onde é que a gente encontra sua arte? Tô sabendo que você Apresentação tá se apresentando no Sarau, né? Sim. Sarau é legal. Sarau, exato. Eu tô começando a me integrar aqui, né? Fui no Sarau da Praça, fui também no... Fui em outro sarau também. Ai, meu Deus, agora eu não lembro. Mas enfim, eu tô procurando lugares pra me apresentar. Meu palco é o metrô, meu palco é a rua também. Eu tô em parceria também com o projeto Bibi Bazar, né? Que ajuda as mulheres a empreender junto com brechó, com roupas, né, que elas podem vender. E eu, às vezes, faço um som em parceria com essas mulheres também, ali junto com brechó na rua, né? Mas eu também sou cantora de barzinho. Eu só não encontrei ainda o meu espaço aqui em São Paulo. Mas eu fazia isso em Cubatão, fazia isso em Santos. E aí, baristas aí, o povo do bar da quebrada. Aí, ó. Tô perdendo uma artista, hein? Pois Duas é, artistas incríveis aqui, ó. MPB, músicas nacionais, autorais, que a Malandra, é claro que inclui ali Claro. junto do repertório, né? Sempre. Que música bonita, de quem é? E vamos falar de futuro, Gi? Bora falar Chegou a de futuro. Chegou a hora. O que o futuro espera de vocês? Não é vocês que esperam do futuro, é o futuro que vai esperar vocês incríveis aí, fazendo o que vocês querem fazer. Conta pra gente, o que vocês estão planejando? Eu estou numa produção atualmente do meu primeiro IP. Então tem algumas músicas que já estão selecionadas, né? Engatilhando aí esse projeto para eu conseguir, né, mostrar a minha identidade, né, com as músicas que eu já tenho em mente, construir uma história. E o futuro espera de mim muitos shows, viu? Porque eu não pretendo parar, não. Que bom. E não só esse P, mas muitos outros virão, parcerias, né? Novos lugares. Conhecer São Paulo todo. Eu tô, assim, uma coisa que... Eu fiz uma poesia esses dias falando sobre o Capão. Olha. Que foi uma reflexão, né? Esse momento de autoconhecimento, né? Nossa, como é que eu vim parar aqui no Capão? Aí surgiu essa poesia. Aí eu pensei que eu tô começando na Zona Sul, para ir ao centro e ao norte de São Paulo, sabe? Para rodar todos os cantos de São Paulo. Tô aqui para isso. Legal. E todos os cantos de São Paulo conheçam a sua genialidade, né, Mari? Já é o que a gente espera. E você, Dessa? O que o futuro espera de mim? Olha, eu acho que o futuro espera que eu siga feliz, assim. Acho que para mim ser feliz fazendo o que eu tô fazendo é o mais importante. Ser feliz, amar bastante amor, bastante amor no caminho, saúde e seguir fazendo o que eu tô fazendo, assim, porque eu tô num momento muito de gestação mesmo, de muitas coisas, assim. Tem esse lugar da continuidade do trabalho, né, que eu também tenho um EP, eu tenho um EP que ele é um embrião, eu ainda quero transformar ele
ele vai crescer e vai ser um álbum completinho para falar dessas camadas, quem que é essa pessoa. E a gente parte para a próxima história a ser contada. E eu quero seguir fazendo isso que eu tô fazendo agora, assim, tipo, criando meus filhinhos na borda do violão, né, no gogó, e com olho no olho, em cena, quero estar em cena. Legal, gente. A gente também quer te vencer. Por favor. Foi maravilhoso esse papo. Ficaríamos Muito aqui leve. horas. Sim, muito Foi leve, muito legal. gente. A gente tá dando Obrigada. muita sorte, viu, gente? Porque a gente só fala com gente incrível. Só né? a gente De incrível. verdade. Ave Maria. Quando é muito Hora dos bom. arrobas, gente. Adoro. Hora dos arrobas. Passem os arrobas de vocês. Começa a dos Mari arroba, vai, aí. Mari. A hora dos arrobas. Eu já segui ele também. Então, eu tô lá no Instagram como @maricota.andrade. E tem o meu canal do YouTube também, que é Mari Andrade Oficial. Instagram, dessasouza.art, .art mesmo, sem o E. Tô no Spotify, no YouTube, é só procurar lá Dessa Souza. E Facebook tem também. É isso. Isso aí. E galexandre.oficial bis.m_. e manda notícias. é. @mandanoticias.podcast. Segue a gente lá. Isso aí. Obrigada, meninas. Muito bom ter nós aqui. Prazer em entrevistar vocês, gente, sério. E pra quem tá assistindo a gente, até o próximo episódio. Beijo, beijo. Até mais. Abraço, até mais. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguinho Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva, produção de Robson Santos e apresentação de Gisele Alexandre e Beatriz Monteiro. E esse projeto Manda Cultura foi contemplado pela 7ª edição do Fomento à Cultura das Periferias, uma iniciativa da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo.